plasmática, né? Essa estrutura que é tão importante para a célula, que faz com que a célula só aconteça, só exista a partir da formação da membrana plasmática. Alguns pesquisadores defendem muito forte essa ideia, que a célula só passou a existir no momento em que a membrana plasmática veio e começou a compor, limitou o meio intracelular do que estava fora, né? Do meio extracelular. E como que é essa membrana? Isso é o meu objetivo, tentar pensar aí com vocês como que ela é, qual é o jeitão dela, quais são as funções dela. A primeira imagem que a gente tem da membrana plasmática é aquela que a gente aprende lá no ensino fundamental, né? Que a gente tem uma célula, graças a essa membrana plasmática. Dentro dessa membrana plasmática a gente tem um núcleo que fica mais ou menos assim, com esse jeitão de ovo frito, digamos assim. Então aqui seria a membrana, né? Membrana plasmática, que ela tem outros nomes, né? Vamos chamar ela de membrana plasmática hoje. E aqui a gente teria o citoplasma, nessa parte interna, né? Então aqui nessa região a gente teria o citoplasma. E no centro de tudo isso, de algumas células, a gente teria aqui o núcleo. Então essa imagem, a gente começa a trabalhar com ela lá na disciplina de ciência, no ensino fundamental 2. Né? Mas o que eu queria destacar aqui é assim, uma das coisas que a gente tem que pensar é que todas as substâncias, para entrar ou para sair de dentro dessa célula, ela vai ter que passar por essa membrana plasmática. Desculpa, o desenho não ficou tão bom não. Mas vamos continuar. Então, quais são as funções da membrana plasmática? Vamos tentar entender as funções dela primeiro. A primeira função que a gente tem aqui destacada é essa da permeabilidade seletiva. O que significa ter uma permeabilidade seletiva? Eu sou permeável, sim, só que eu seleciono a quem eu sou permeável. Isso faz com que a membrana plasmática ela tenha um controle de entrada e saída de substâncias. Essa função é muito parecida com aquela função das fronteiras entre os países, né? Quando a gente vê em filmes, assim, as pessoas tentando entrar de maneira ilegal de um país, a gente sabe que existe uma fronteira que faz esse controle, né? De entrada e saída de pessoas. A célula também tem isso, e quem faz isso é a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática ela controla a entrada e a saída de substâncias dentro da célula. Né? Outra função, a proteção das estruturas celulares. Então, a célula tem um pH que deve ser mantido diferente do meio extracelular. A célula tem organelas, que também não pode ficar em contato com o meio extracelular, até sob, por exemplo, agentes patógenos, né? Algum micro-organismo que tente fazer mal para a célula. A membrana também tem essa função de proteção das estruturas celulares, proteção da célula. Ela também é responsável por delimitar, né? A delimitação do conteúdo intracelular e do conteúdo extracelular, ou seja, eu sei aonde a célula começa e aonde a célula termina, graças a essa delimitação que é feita pela membrana plasmática. Outra função, transporte de substâncias, né? Então é através dessa membrana também que a gente tem o transporte de algumas substâncias que são essenciais ao metabolismo, né, celular. A gente poderia também citar a membrana da mitocôndria, que tem uma função de ajudar na produção de energia, mas ela não é o tananã da aula. E o reconhecimento de substâncias. Por quê? Reconhecimento, porque ela vai ter receptores, né? A membrana tem receptores, e são esses receptores que vão fazer a célula reconhecer que se aquela substância pode entrar ou não pode sair da célula, né? Se é um hormônio, por exemplo, que vai estar interagindo com a membrana celular, ele às vezes nem entra dentro da célula, né? Dependendo do hormônio, ele se liga ao receptor e manda uma mensagem para dentro da célula, e essa mensagem chega no núcleo graças ao intermédio da membrana plasmática que aconteceu. Como ela é, então? A membrana plasmática é principalmente formada por fosfolipídios. E o que é um fosfolipídio? Como funciona esse fosfolipídio? O fosfolipídio ele vai ter uma cabeça,
que a gente fala que é uma cabeça polar, e uma cauda, que a gente fala que ela é apolar. Aqui no caso, eu vou usar essa palavra aqui, em vez de polar, eu vou colocar hidrofílica. O que é uma coisa hidrofílica? Hidro de água e fílica de afinidade. Então, é uma região que tem afinidade da água, que gosta da água. E uma outra região que eu vou chamar de hidrofóbica. O que é uma região hidrofóbica? O que é fobia? Alguém aí tem uma fobia? Tem bastante gente que tem fobia de aranha, por exemplo, aracnofobia. Então, fobia vem de medo, é tipo o cascão, né, que tem medo de água. O que acontece? Quando a membrana plasmática é formada, a gente tem duas camadas de lipídios. Não sei se vocês conseguem perceber. Uma aqui, com as cabecinhas todas para esse meio, que a gente pode chamar de meio externo, e uma outra camada aqui com as cabecinhas para esse outro meio, que a gente pode chamar de meio interno da membrana. Então, as caudas desses fosfolipídios, elas se protegem. E isso forma uma estrutura de micela. Né? Mais ou menos como quando a gente coloca óleo na panela de água para fazer macarrão. Né? Então, esses fosfolipídios, eles se protegem. Né? Ficam as caudinhas aqui no meio. E essas caudinhas acabam se protegendo para elas não terem contato com a água. Porque a gente tem que lembrar que vai ter água tanto no meio externo, né? Então aqui a gente teria a água, e tanto no meio interno da célula. Então, dessa forma, ela se protege. Inserida nessa membrana nessa bicamada lipídica, a gente tem algumas proteínas. Algumas proteínas que atravessam a membrana de um lado ao outro, como essas aqui, que a gente fala que são membranas integrais, e outras proteínas que ficam na periferia da membrana, que podem ser chamadas de proteínas periféricas. Tá? Então, aqui proteínas integrais, né? E aqui proteínas periféricas, tudo bem? E aqui uma bicamada de fosfolipídios. Tá legal. Outra coisa que a gente tem aqui nesse caso, que a gente pode destacar, é glicoses ligadas a algumas proteínas. Quando a glicose está ligada à proteína, a gente chama de glicoproteína. Nesse caso a gente tem uma, aqui a gente tem outra. Quando a glicose é ligada a fosfolipídio, a gente fala que é um glicolipídio, tá bom? Então, deixa eu dar uma notada nisso aqui, para não ficar muita coisa, né? Então, aqui a gente tem uma proteína integral, porque ela está atravessando a membrana, certo? Integral. Aqui a gente tem uma proteína periférica, porque ela está na periferia, certo? E aqui a gente tem uma molécula de glicose. Então a gente fala que é um glicolipídio. Por quê? Porque está ligado a uma molequinha de lipídio, né? E aqui no caso a gente tem uma glicoproteína, porque está ligada a uma molécula de proteína. Essa daqui nem tá tão muito boa para dizer que ela tá ligada ao lipídio, porque aqui parece até que tem uma proteína, né? Vamos pegar essa daqui, ó. Essa daqui realmente vai ficar uma glicoproteína, um glicolipídio perfeito. Certo? Aquilo ali tá parecendo, na verdade, que é uma glicoproteína, porque tá ligado numa estrutura aqui. Tá? Deixa eu apagar isso aqui, então, pra gente não ficar com o resumo errado, né? Porque realmente ficou duvidoso isso aqui. Beleza? Mas, de qualquer forma, a gente vai ter, então, proteínas que são integrais, que atravessam a membrana de um lado para o outro, proteínas que são periféricas, que ficam na periferia da célula, algumas que atravessam em forma de hélice a membrana plasmática, e os lipídios, então, formam uma bicamada lipídica. Por que uma bicamada lipídica? Porque tem duas, né? De maneira geral, eu falo que a membrana plasmática é uma membrana que tem lipídios e proteína, então chamo ela de lipoproteica, né? É muito comum isso aparecer em provas, tá? Que ela é
lipoproteica, né? Porque ela é formada por lipídios e proteínas, né? E ela é também uma bicamada lipídica, beleza? Então, essa lipoproteica e bicamada lipídica são características, então, da membrana plasmática, certo? Bom, se tudo que entra na membrana na célula entra através da membrana, a gente tem que pensar que existem dois tipos de transporte através da membrana. Um transporte que é chamado transporte passivo, que é aquele que não vai gastar energia. E qual que é o nome da energia da célula? ATP, então esse não gasta ATP, que é adenosina, trifosfato, né? Não gasta energia. E um outro tipo de transporte que é chamado de transporte ativo. E se ele é ativo, esse transporte é aquele que vai gastar energia. Então ele gasta, né? Ele tem um consumo, tem um gasto de ATP, certo? Tá bom. Por que o passivo não gasta energia e o ativo gasta energia? Porque o passivo, ele acontece a favor de um gradiente de concentração. Que é isso? Que é isso ser um gradiente de concentração? Ele é tipo Robin Hood, né? Ele tira dos ricos para dar para os pobres. Um gradiente de concentração. Como assim ele tira dos ricos para dar para os pobres? Vai sempre do que tem mais para o lado que tem menos, né? Então, vai sempre do maior para o menor. Tá? Então, isso é ser a favor de um gradiente de concentração. Tirar do lugar que tem mais e passar para o lugar que tem menos. E o transporte ativo? O transporte ativo vai acontecer ao contrário, né? Como, infelizmente, a gente tem alguns políticos que fazem isso. Tira dos pobres para dar para os ricos. Então, ele vai contra, não que isso aconteça no nosso país, né? Contra um gradiente de concentração, certo? Bom, já que a gente já sabe mais ou menos o que é um transporte passivo e um transporte ativo, quais são os tipos, então, que a gente tem de transporte ativo e transporte passivo? Vamos falar do transporte passivo primeiro, né? Que é o mais simples, digamos assim, porém é o que mais tem casos, né? O transporte passivo, ele pode ser de três jeitos, né? Difusão, e essa difusão, ela recebe o nome de difusão facilitada. Outra difusão que recebe o nome de difusão simples. A osmose. São os três principais tipos de transporte passivos que nós temos. E os transportes ativos que a gente teria são chamados de bombas, né? Bombas celulares, mas não porque elas explodem, não. Eu já vou explicar para vocês por que elas são chamadas de bombas, beleza? Vamos falar primeiro, então, da difusão facilitada, depois da difusão simples, osmose e, por último, das bombas, tá bom? A gente tem algumas bombas, bombas de cálcio, bombas só de potássio, são todas bombas iônicas, beleza? E bora lá. Bom, vamos falar então, eu falei para vocês agora há pouco que a membrana plasmática era formada por lipídios e por proteínas, ou seja, para entrar vai ter que passar
ou por lipídio ou por proteínas. A difusão simples é aquela que ocorre por meio dos fosfolipídios. Ocorre através dos fosfolipídios. Como assim? São substâncias que conseguem passar através dos fosfolipídios, né? Sem grandes problemas. Elas conseguem passar por eles facinho. Um exemplo que a gente tem é dos alvéolos pulmonares, que possuem determinado tipo de gás e chegam em contato com os capilares, por exemplo. Vamos supor lá, você recebeu um monte de oxigênio agora nos seus alvéolos pulmonares. O sangue que passa é um sangue rico em gás carbônico, ou seja, não tem oxigênio naquele sangue. O que acontece? Acontece uma troca, né? O oxigênio vai para os seus capilares sanguíneos e o gás carbônico vai para o seu alvéolo. Então, há um equilíbrio. Busca sempre o equilíbrio. Na prática, por exemplo, se eu passo um perfume, esse perfume ele se espalha num determinado ambiente, né? Então, isso é uma difusão, é você difundir alguma coisa. Né? Geralmente, a gente, quando fala de difusão, a gente fala sempre de gases, de substâncias, nesse sentido. É igual, por exemplo, quando a gente está todo mundo na escola e bate o sinal. Aí a gente vai difundir para nossa casa. É uma coisa que acontece naturalmente, sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Né? Juntar todo mundo na escola é difícil, mas ir para casa é mais fácil. Tá? E a gente tem uma difusão facilitada. A difusão facilitada, ao contrário da difusão simples, ela é uma difusão que ela acontece através das proteínas. Então, alguém vai facilitar. Ela não consegue entrar por meio dos fosfolipídios. Então, ela acaba entrando, né, corre por meio, né, ou através das proteínas. Né? Então, ela atravessa, mas existe um facilitador, um agente que vai facilitar essa entrada, certo? Então, a ideia é mais ou menos a mesma da difusão simples. Também sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, mas a gente tem que respeitar, no caso, que ela não vai passar por meio dos fosfolipídios, e sim através de uma membrana. E a osmose, que daí, nesse caso, quem se locomove é o solvente, né? Aqui nesse caso, geralmente é o soluto, e a osmose é o solvente, onde quem vai passar, digamos assim, é o solvente, a água. Né? Então, ela também ocorre por meio da membrana, só que quem vai passar, né, é o solvente. E quem é o solvente universal? O solvente universal é principalmente, não, o solvente universal principalmente não, o solvente universal é a água, né? É a água, beleza? Esse vídeo tá ficando um pouco longo, então eu vou dar uma paradinha nele e vou fazer um outro explicando mais sobre a osmose e sobre a proteína, tá bom? Sobre o transporte ativo. Até mais!